Amiguinhos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Eu escolhi para o bate-papo de hoje um trecho, um verso, na verdade, que está no livro de Mateus. Mas, para dar conta desse verso, eu preciso fazer um rápido preâmbulo. Porque esse verso está no capítulo 7 do livro de Mateus. E no livro de Mateus, ele dedica os capítulos 5, 6 e 7 àquilo que se convencionou chamar do núcleo duro do pensamento cristão. Então, se um dia você conhecer um shintoísta e o shintoísta disser: como posso saber qual é o núcleo duro do pensamento cristão? Qual é o cerne? Você provavelmente indicará os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Mahatma Gandhi, hindu, chegou a dizer: se todos os livros do mundo fossem queimados e sobrasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Tudo estaria salvo. Para entendermos, então, o verso que escolhi, eu preciso dar 2 passos. E cada um desses passos é dividido em etapas, mas é rápido. O primeiro passo é quando, no final do capítulo 4, Mateus apresenta Jesus. E você precisa lembrar que Mateus é um judeu que está apresentando Jesus, que tem uma origem judaica, aos judeus. Então, Mateus é muito preocupado com os detalhes, muito preocupado com as referências, muito preocupado com as explicações. E no final do capítulo 4 do seu livro, Mateus diz 3 coisas sobre Jesus. Eu fico muito à vontade para falar do livro de Mateus, porque foi o livro que eu mais li na vida, né? Li, reli, leio, releio. Então, Mateus dá 3 informações a respeito de Jesus ao término do capítulo 4, que antecede o capítulo 5, onde será feito o Sermão da Montanha. A primeira informação que ele dá é: Jesus é um rabi com 12 discípulos. E aí ele já faz uma distinção. Porque você sabe, provavelmente melhor do que eu, que os rabis da época tinham até 5 discípulos. E Jesus tinha 12. 12. Fazendo menção às 12 tribos, fazendo menção à necessidade de se reorganizar e reunir as 12 tribos. Então, ele já de cara anuncia que Jesus é um rabi, mas é um rabi diferente. A segunda informação que ele dá sobre Jesus é que Jesus anuncia o reino. E isso é importante porque ao longo dos 4 textos, a palavra reino aparece 122 vezes. A palavra ressurreição aparece 56. Então,
pensando tão somente no sentido aritmético, a palavra reino é 2 vezes mais importante que a palavra ressurreição. Inclusive, na única oração que Jesus ensina, ela tem 7 pedidos. E o segundo pedido é sobre o reino. Jesus, então, anuncia o reino. Apesar de não ficar muito claro que raios é o reino. O terceiro elemento muito importante que ele anuncia sobre Jesus é que Jesus faz milagres. E isso é interessante porque Jesus faz milagres diferentes e de tipos diferentes. Com relação a pessoas, Jesus faz milagres da ordem sensorial. Então, quem não escuta passa a escutar, quem não via passa a ver. Faz milagres de ordem motora. Quem não andava passa a andar. Faz milagres de ordem cognitiva. Os endemoniados são curados por Jesus. E faz milagres de ordem natural, eu quero dizer, com relação à natureza, de fazer o mar se aquietar, fazer o vento se aquietar. E faz um tipo de milagre que é muito importante e curioso para a época. Ele ressuscita mortos. Ressuscita mortos. Aliás, entre os milagres de Cristo está a cura da sogra de Pedro, né? Teólogos de relevância, inclusive, acreditam que esse foi o motivo da traição, né? Pedro falou, curar sogra não! Teólogos de relevância defendem que Pedro fica chateado, e aí? Né? Mas brincadeiras à parte, então, Mateus oferece 3 dados sobre esse sujeito da cidade de Nazaré. Ele é um rabi com 12 discípulos. Ele anuncia o reino e ele faz milagres. Terminado o capítulo 4, ingressando o capítulo 5, Mateus mostra 4 ações de Jesus. E esse é o segundo passo da nossa conversa, que antecede o verso que analisaremos. Ele diz o seguinte: Jesus olha a multidão. Eu adoro esse verso. E ele me emociona muito. Porque, citando Leonardo Boff, para ser tão humano, só mesmo sendo um Deus. Porque ele olha a multidão, velho. Ele não olha os detalhes. Ele não olha para os pecados, ele não olha para os erros, ele não olha... Não. Ele não. Ele não. Ele olha a multidão. Aí Mateus continua dizendo, ele sobe o monte. Aqui há 2 vertentes importantes. Ele faz referência a Moisés, na ideia de subir o monte. E 2, a ideia de elevar-se. Elevar-se. E aqui, é claro, já fica 2 espetadas em nosotros,
Quando a gente se pergunta, quando foi a última vez que olhamos a multidão, mas sem fazer julgamento de valor, sem apontar dedo, sem dizer se quem estava certo e quem estava errado? Quando foi a última vez que subimos o monte? Quando foi a última vez que nos elevamos? Quando foi a última vez que fomos para um outro estágio? Então Jesus olha a multidão, Jesus sobe o monte, e agora é lindo, lindo, olha para mim, é lindo. Jesus se senta. Porque negócio de falar em pé é coisa de cristão, judeu fala sentado, né? Jesus se senta. Não. Me faz lembrar quando o profeta em Reis se senta e uma brisa leve acalenta o seu coração. Jesus se senta. Jesus sentava. Então Jesus olha a multidão, Jesus sobe o monte, Jesus se senta. E agora vem a coisa mais linda de todas. Nossa, eu fico empolgado, cara. Vem a coisa mais linda de todas. Mateus diz, Jesus abre a boca para ensinar. Porque o ministério de Jesus era ensinar. Eu não sei se você lembra. Jesus ia ficar para ensinar. No caminho fazia milagre. Jesus ia para ensinar. No caminho fazia milagre. Jesus ia ensinar. Ele ia ensinar. Ensinar. E o milagre era para chamar as pessoas, senão ninguém vinha, né? Ensinar, ensinar, ensinar. Então ele se eleva e abre a boca para ensinar. Quando foi a última vez que abrimos a boca para ensinar? Não para falar mal, mas para ensinar. Não para criticar, mas para ensinar. Não para perturbar o outro, mas para ensinar. Não para fazer fofoca, mas para ensinar. Não para machucar alguém, mas para ensinar. Não para ferir alguém, mas para ensinar. Ensinar. E ao longo dos próximos capítulos, ao longo dos 5, 6 e 7, é o que ele vai fazer, ele vai ensinar. Ensinar. Até aqui está claro? As 4 ações que antecedem o discurso, o sermão da montanha. Jesus olha a multidão. Jesus sobe o monte. Jesus se senta. E Jesus abre a boca para ensinar. Ensinar! Nossa, cara! Quem estava lá teve chance de ouvir. Aí me perguntam, se você tivesse chance de voltar no tempo, para onde você iria? Você tem dúvida? Alguém aí tem alguma dúvida? Nossa, eu ia correndo para lá. Ali, ó. Né? Ouvindo. Porque devia ser de uma didática espetacular. O tom de voz, as palavras, o volume. Porque sempre que dizem do milagre dos pães, as pessoas se assustam. Porque como é que faz para dar pão para 10 mil pessoas, né? 5 mil homens, aquele papo. Eu não me preocupo muito. Eu me pergunto assim, como é que faz para falar para 10 mil pessoas sem microfone? É o que mais me... Eu não sei se é porque a minha profissão também é ensinar, mas desde muito tempo, quando se fala dos milagres dos pães, eu nunca penso nos pães. Eu penso, como é que ele falava para 10 mil pessoas sem microfone?
É isso que eu penso. O milagre está aí. Desde que eu sou criança, eu dou aula desde os 16 anos, eu penso, o milagre é falar para 10 mil. Eu sei que você está pensando aí que eu tô falando de como fazer o 10.000 ouvir, né? Não, não. Eu estou pensando no silêncio. Eu não consigo silêncio numa turma de 50. Ele conseguia com 10 mil. Para mim, o milagre é esse. Né? Eu sei que você está pensando em questões de impostação de voz, né? Como o 10.000 ouvia. Sei lá, devia ter um esquema, mas como é que todo mundo fazia silêncio para ouvir o cara? Porque 10.000 pessoas conversando é osso. Numa sala de aula tem 50 e você já não controla. Mas sigamos com o texto. Eu gostaria de lê-lo linha a linha. É possível que um dia eu marque uma reunião para a gente ler Mateus linha a linha. Mas, por hora, fiquemos só com essa linha que escolhi para hoje. Eu não marco, não vai ter ninguém. Acho que nem a minha mãe viria, mas seria legal. Então, no capítulo 7, para ser mais preciso, no verso 6, Jesus vai dizer, abre aspas, então é importante entender que é uma fala dele, né? Porque até agora eu só dei a fala do Mateus. Mateus disse as 3 coisas no primeiro passo, Mateus disse as 4 coisas no segundo passo, mas agora eu vou falar, abrindo aspas, com as palavras dele. E isso faz diferença, né? E diz, não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos para que não as pisem, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Vamos lá. Vamos entender isso à luz dos argumentos de inteligência emocional. Eu e você nascemos com um cérebro muito próximo do cérebro em branco. Cérebro em branco. E ao longo do nosso processo de formação, sinapses vão se formando e a gente vai sendo quem a gente é. Até aí comigo? E aí a gente ouve, vê, né? Sente cheiro, paladar e tato, e a gente vai se formando quem a gente é. Tá claro? E aí cria um constituinte muito importante. Para um pouquinho e olha para o Vitão. Todos nós presentes nesta sala de aula temos uma espécie de lente com a qual vemos o mundo. Essa lente nos foi dada pelas 4 grandes agências: Estado, família, igreja e escola. Então, todos nós presentes nessa aula contamos com uma lente. Porque ao longo do nosso processo de formação, a família, a igreja, a escola e o Estado foram dando
características, foram dando informações, foram dando ideias, foram dando dados, foram dando conhecimentos que formaram, que formataram a nossa forma de entender o mundo. Então, eu entendo o mundo na perspectiva daqueles que me catequizaram, que me ensinaram. Você entende o mundo na perspectiva daqueles que os ensinaram, que o ensinou. Tá claro? Então, eu e você temos uma lente. Então, quem quer que esteja aqui agora me ouvindo, a minha palavra sai, onda sonora, entra no seu ouvido, né? Ouvido externo, médio, interno, tímpano, vibra, o seu cérebro ouve e então entende. Mas preste atenção, porque aqui está o cérebro, já aprendemos, tronco encefálico, sistema límbico, cérebro emocional, córtex. Então, não importa o que está sendo dito, o que importa é como o seu cérebro emocional vai captar primeiro essa informação e depois jogar para o córtex. Então, por exemplo, se estivermos conversando aqui e você estiver enraivecido por algum motivo, você vai me ouvir de um jeito. Se estivermos conversando aqui, mas você estiver sujo, e eu vou pensar aqui sujo em dois sentidos. Sujo de forma denotativa. Vamos imaginar que você está suado, você está fedorento, está com uma roupa que você não queria estar, você está pegajoso. Você me ouve de um jeito. Agora, pensemos numa sujeira conotativa. Vamos imaginar que você está se sentindo mal por algum motivo, você não está bem por algum motivo. Em quaisquer desses casos que apresentamos, você não vai ouvir o discurso da mesma forma. E por que não? Porque importa pouco a semente, importa o solo. Ai, cara, entenda isso. Mais importante do que o que é dito é onde essa palavra chega. E por quê? Porque o seu cérebro, tronco encefálico, córtex, sistema límbico, recebe as informações pelos 5 sentidos. Vitão, e o 6º sentido? Está lá no seu Instagram. Tem um cara lá que promete a felicidade em 3 passos. Pode procurar lá, ele fala de 6º sentido. Aqui só tem 5. Então, os 5 sentidos, a partir dos 5 sentidos, você recebe a informação, o seu cérebro processa essa informação a partir das lentes que você tem. Tá claro? Tá claro? Então, o que nos vai ensinar Jesus de Nazaré no Sermão da Montanha? Sabendo que há tronco encefálico, sistema límbico, que é o cérebro emocional, o córtex, sabendo que nem todos ouvem da mesma forma, ele diz: não deis aos cães o que é sagrado. Nossa! Aí vai você, no meio de uma discussão acirrada, pessoas brigando, e vai você tentar aplicar a palavra. Não é possível, você não leu nem o Sermão da Montanha. Você não leu nem o Sermão da Montanha. Porque não deis aos cães o que é sagrado. No momento de raiva, no momento de desconexão cognitiva do emocional, porque é isso que é a raiva. Raiva é quando há um sequestro
do seu sistema límbico. Raiva é quando há um sequestro do seu cérebro emocional. Então, todas as vezes que você sentiu raiva, todas as vezes que você sentir raiva, lembre-se, o seu sistema límbico foi sequestrado. Por isso que, normalmente, logo depois do acesso da raiva, segue-se um arrependimento. Porque a raiva é, na verdade, um momento em que o sistema límbico toma conta do seu corpo. E aí, só depois, quando isso é trazido para o lobo frontal, você pensa, putz, cara, dei mole. Né? Lembra do último ataque de ciúme que você deu? Você deu um ataque de ciúme. Aí, passaram-se algumas horas, alguns dias, algumas semanas, e você olha para trás e fala, nossa! Por quê? Porque naquele momento houve um sequestro do seu cérebro emocional, houve um sequestro do seu sistema límbico e foi pro caramba. Então, não deis aos cães o que é sagrado. Tem que esperar acalmar. Calma. Para que a gente possa conversar. Né? Esse seria o razoável, tá? Você diria assim para a pessoa. Calma. Para que possamos conversar, é imprescindível que o seu sistema límbico esteja ocupando o lugar que lhe cabe. E o seu córtex esteja funcionando como deve. Para que a gente possa ter uma relação mais harmoniosa entre a sua inteligência cognitiva e emocional, para que o diálogo se proceda. É assim que você tinha que falar. Então, quando alguém se começar a gritar com você, falar com raiva, calma. Precisamos fazer uma união da sua inteligência cognitiva e inteligência emocional. Façamos com que o seu sistema límbico e o seu córtex dialoguem para que possamos, enfim, chegar a um acordo sobre o que está sendo dito aqui. Né? É uma maneira científica de falar, calma, porra. Tá claro? É isso. Porque se não se acalmar, o que você vai fazer é nada. Não deis aos cães o que é sagrado. Foi. Porque é o sagrado, né? É diferente do profano. O que é eterno, o que é milenar. Né? Zélia Duncan, ao traduzir cathedral, diz, meu coração é secular. Sonho e deságua dentro de mim. O coração que é secular é um coração profano, é um coração humano. Tudo que é secular é profano, é humano. Tudo que é sagrado é milenar. Tá bom? Então não deis o sagrado. Aí ele continua. Não atireis as vossas pérolas aos porcos. Para aí, cara. Para aí, velho. É sensacional, velho. Porque, olha o texto. Não deis aos cães o que é sagrado. O que é sagrado não depende de você. Mas ele refina. Ele refina. Olha que professor, cara. Oh, que professor. Ele diz, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Venha, venha. Venha para você entender. Como é? Primeiro, de quem são as pérolas? Nossas. Porque ele diz, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Então, primeiro quero que você entenda de quem são as pérolas. São nossas. Depois eu quero que você se lembre como nascem as pérolas. Como nascem as pérolas? Há uma ostra. E um dia essa ostra dá um pequeno vacilo
e entram ali grãos de areia. Nossa! É muito sofrimento. Porque a ostra estava fechadinha, né? Mas ela vacilou, abriu mais do que devia e entrou areia. E essa areia começa a machucar essa ostra. Machuca muito essa ostra, muito, muito essa ostra. É dessa areia que machuca a ostra que nasce a pérola. Por isso eu tenho um vídeo cujo título é Ostra Feliz Não Faz Pérola, que eu peguei emprestado de um mestrão chamado Rubem Alves. Por que ostra feliz não faz pérola? Porque a pérola nasce quando a ostra vacila, a areia entra e a areia machuca por dentro. E ela vai aos poucos cobrindo essa areia com substâncias que falaremos nas aulas de química. Eu não vou falar aqui para não pesar o discurso. Vai circundando essa areia, até que essa areia vira uma pérola. Ao longo do processo de formação, entra areia no nosso cotidiano que nos angustia, nos machuca, nos fere. E aos poucos esse sofrimento nos amadurece, faz com que entendamos as coisas de uma outra forma, faz com que ressignifiquemos as histórias, faz com que entendamos o mundo de outro jeito. E dali nascem as nossas pérolas. As nossas pérolas, elas são resultantes das areias que entraram na nossa vida. Aquilo que agora é sofrimento, Deus chama de treinamento. Lembre-se de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi cuidava de um pequeno grupo de ovelhas do seu pai. Davi enfrentou lobos. O texto não fala isso, tá? Mas lobo é o predador natural de ovelhas, então é natural que tenha enfrentado lobos. Davi enfrentou lobos, Davi enfrentou leões, Davi enfrentou urso, Davi enfrentou Golias, Davi virou rei. O que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. É treinamento para a próxima etapa. O que eu e você chamamos de dor é treinamento para o nascimento de pérolas. Eu e você, então, temos um monte de pérolas. Pérolas resultantes das areias que entraram na nossa vida e fizeram a gente crescer apesar da dor. E fizeram a gente crescer com a dor. E fizeram a gente crescer por causa da dor. E aí, essas pérolas são nossas. Porque a pérola que é minha não é a sua. Porque cada um de nós somos ostras particulares com as suas areias particulares. As coisas que me fizeram sofrer e as coisas que me alegraram são diferentes das coisas que fizeram você sofrer e das coisas que te alegraram. Portanto, as pérolas que são minhas, e as pérolas que são suas. Por isso ele diz, vossas pérolas. Ah! Vocês não acham isso lindo, não, cara? Só eu que acho isso. Nossa! Mas tem mais! Olha o verbo que ele usa. Não atireis as vossas pérolas. Porque, preste atenção, Yara, aquilo pelo qual passamos produziu em nós pérolas. Mas corremos o risco de pegar as nossas pérolas e atirar. E quando você atira, você fere. Quando você atira, você machuca. Quando você atira, você angustia. O fato de já ser pérola para a gente
é imprescindível que lembremos que sequer é areia para o outro. Em nós já é pérola, mas no outro ainda não é nem areia. Então, aquilo que vivemos, aquilo pelo qual passamos, são pérolas que são nossas. E não podem ser atiradas, porque machucam, porque ferem, porque angustiam. E às vezes acelera processos que são desnecessários, porque o fazimento, a transformação da areia em pérola leva muito tempo. Não é possível brotar uma pérola da noite para o dia. É a areia que vai sendo transformada em pérola. É a areia que vai sendo transformada em pérola. Então ele diz, nem atireis as vossas pérolas aos porcos. E por que porcos? Porque metaforicamente, porque conotativamente ou denotativamente, de maneira geral, queremos atirar as nossas pérolas a quem por algum motivo a gente acha que está sujo. A gente acha que tem um comportamento inadequado. A gente acha que tem um comportamento que não é propriamente o ideal. A gente, com a nossa lente, na nossa perspectiva, com o nosso entendimento e com as nossas pérolas, acredita, por algum motivo, que aquelas pessoas são os porcos. Então, não atireis pérolas a quem você acha que está sujo. Não atireis os seus ensinamentos, os seus aprendizados tão refinados e tão importantes e tão delicados em quem você acha que está sujo. Porque vai ferir, porque vai machucar. E ainda assim, o outro não vai entender. Porque aquilo que você levou semanas, meses, anos construindo, por que alguém levaria alguns segundos para admitir? Se mudar a si mesmo é tão difícil, por que a gente acha que pode mudar o outro? Eu vou repetir a pergunta, porque ela é muito importante. Se mudar a nós mesmos é tão difícil, por que a gente acha que pode mudar o outro? Mas ele vai além e ele explica por que isso não deve ser feito. E ele dá um motivo que acaba sendo causa do outro. Ele diz, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Porque quando a gente dá um conselho a um sábio, ele fica mais sábio. Você vai achar isso em Provérbios 9, se você quiser. Quando você dá um conselho a um sábio, ele fica mais sábio. Mas quando você dá um conselho a um idiota, ele vira seu inimigo. Então, por que não se deve dar aos cães o que é sagrado e pérola aos porcos? Para que não pisem. Para que não peguem aquilo que tem tanto valor para você, o que é sagrado ou suas pérolas, para que não peguem aquilo que tem tanto, que você tem tanto carinho, o que é sagrado e as suas pérolas, para que não pegue aquilo que para você é tão importante, o que é sagrado e as suas pérolas, e pisem.
E, sobretudo, porque vão se voltar contra você e vão te estraçalhar. Te estraçalhar. É claro que aqui, em algumas medidas, eu não sei se você percebe, ele antecede o fim. Porque o que ele fez o tempo todo foi dar o que é sagrado aos cães e pérola aos porcos. E o que aconteceu com ele foi que o estraçalharam. Assim aconteceu com Jesus de Nazaré, assim aconteceu com Sócrates, assim aconteceu com todos aqueles que anunciaram que havia algo para fora da caverna. Com todos aqueles que ousaram dar pérolas aos porcos. Foram estraçalhados. Assim aconteceu com todos os discípulos, assim aconteceu com Estevão, assim aconteceu com Paulo de Tarso, assim aconteceu com todos os mártires. Porque ousaram ir adiante na tarefa de oferecer o sagrado aos cães e as suas pérolas aos porcos. Sai caro. Sai caro ensinar a quem não tem ouvidos de ouvir. O preço é alto. É alto. Então, é preciso ter muito entendimento para saber se vale a pena, se paga a conta, se é o que deve ser feito. Porque temos formas de entendimento de mundo. E aquilo que falamos nem sempre é aquilo que é ouvido. E aquilo que ouvimos nem sempre é o que é falado. Porque eu sei que durante todo esse tempo de conversa, estamos nos colocando na posição daquele que oferece o sagrado e as pérolas. Mas isto fém o peito, porque vou precisar falar. É muito comum também estarmos na posição de quem é cão ou porco. Ofereceram-nos o sagrado. Ofereceram-nos suas pérolas. E pisamos no sagrado e nas pérolas e nos voltamos contra aqueles que fizeram isso. É muito comum faltar em nós a sabedoria daquele que fala e entrega o sagrado e a pérola. Mas acreditem, é muito mais comum estarmos na posição daquele que é o cão e o porco, que se nega a receber o sagrado e a pérola daquele que nos oferta. Todas as vezes que eu digo, dê um conselho a um sábio, ele ficará mais sábio, dê um conselho a um idiota, ele se tornará seu inimigo. Boa parte das pessoas se colocam na posição daquele que dá o conselho. Eu costumo me imaginar na posição daquele que o recebe. Ajo como sábio e fico mais sábio? Ou costumo agir como idiota e tornar aquele que fala meu inimigo? E ainda me coloco na posição daquele que não perdoa. Afinal de contas, ouviu coisas que não gostaria de ter ouvido.
Em todo caso, fica aqui o lembrete. Ostra feliz não faz pérola. As dores cotidianas, as angústias de agora, os momentos difíceis pelos quais passamos, que chamamos de dor, sofrimento, Deus chama de treinamento. São pérolas que eu e você estamos construindo e que serão nossas e que são sagradas. Tá de boa? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso e vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração, gente.